Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Sempre compromisso com a verdade, as informações do nosso país, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Queremos saber de novo de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos assiste. Obrigado, gratidão a você que sempre dá o seu recado, deixa o seu comentário, participa do chat ao vivo. Lembre-se, veja se o sininho de notificações está ativado para sempre receber o alerta de nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. Aconteceu a 12ª cúpula do BRICS, grupo de países que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Desta vez o evento ocorreu de forma virtual por causa da pandemia de Covid-19. E o presidente Jair Bolsonaro foi corajoso, gente, em sua manifestação, mandando recado ao OMS, falando em divulgar o nome de países que importam madeira ilegal da Amazônia. Veja. Mas dizer aos senhores, amigos do BRICS, que a nossa Polícia Federal desenvolveu um método usando isótopo estável, um tipo DNA, para permitir a localização da origem de madeira apreendida. Não apenas apreendida, mas o que é mais importante, a exportá-la também. Então estaremos revelando nos próximos dias países que têm importado madeira extraída de forma ilegal da Amazônia. E alguns desses países são os mais severos críticos ao meu governo tocante a essa região amazônica. Creio que depois dessa manifestação, que interessa a todos, por que não dizer no mundo, né, essa prática diminuirá em muito nessa região. Estou certo de que há espaço para ampliarmos medidas de promoção comercial entre nossos mercados, incentivando uma maior interação entre os setores privados de nossos países. Vivemos um cenário particularmente difícil em decorrência dos efeitos econômicos, sociais e sanitários causados pela Covid-19. Desde o início da pandemia, alertei que a saúde e a economia deveriam ser tratadas simultaneamente e com a mesma responsabilidade. Nenhum país pode enfrentar essa situação excepcional sem dar atenção aos sinais vitais da economia. Desde o início, também critiquei a politização do vírus e o pretenso monopólio do conhecimento por parte da OMS, Organização Mundial da Saúde, que necessita urgentemente, sim, de reformas. O Brasil lutará para que prevaleça, no mundo pós-pandemia, um sistema internacional pautado pela liberdade, pela transparência e pela segurança. Em entrevista concedida ao programa Conversa com Bial da TV Globo, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, falou sobre as denúncias de corrupção relacionadas ao ex-presidente Lula, a quem Obama já classificou como o cara, ao ser questionado pelo apresentador Pedro Bial se ainda classificaria Lula de tal forma após diversas denúncias contra o petista. Obama disse que não sabia do histórico de corrupção do ex-chefe do executivo brasileiro. Bem, com os relatos de corrupção que surgiram na época, eu não sabia de todos eles não, declarou ele. A conversa com o ex-presidente americano foi baseada no livro de memórias escrito por ele, intitulado como Uma Terra Prometida. No livro, Obama foi além dos termos usados na entrevista e chegou a lembrar das notícias de que Lula estava envolvido em uma propina na casa dos bilhões. Constava também que tinha os escrúpulos de um chefão de Tammany Hall, sociedade democrata ligada a esquemas de corrupção, e circulavam boatos de clientelismo governamental, negócios por baixo do pano e propinas na casa dos bilhões, escreveu Obama. E quem não perdeu tempo para opinar foi a deputada Carla Zambelli. Ela postou: até Barack Obama, queridinho da esquerda caviar mundial, diz com todas as letras que o Lula é corrupto. E você, lacrador de Twitter, subindo tag pedindo para anularem a condenação em 3 instâncias do ex-presidiário, postou a deputada Zambelli. Obama também falou do presidente Jair Bolsonaro, a quem ele considera um presidente em sintonia similar com o presidente norte-americano Donald Trump.
Enquanto a equipe de Donald Trump continua a batalha judicial sobre eventuais irregularidades na votação e na apuração dos votos nas eleições dos Estados Unidos, onde tudo continua naquele impasse e não se sabe ao certo o que de fato vai acontecer, uma notícia de que, por estar descontente com a Fox News, emissora reconhecida por equilibrada e mais em sintonia com Trump, mas que neste campo de batalha dos últimos dias, em algumas situações, entrou em conflito com o presidente Donald Trump. Trump agora estaria então planejando uma nova emissora. E dinheiro, gente, ele tem. Como diria o grande filósofo Seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Bem, eu conheço um outro também, que diz que a vingança é um prato doce que se come frio. Minha gente, de acordo com um site chamado Axios, o presidente Donald Trump já teria um plano B, caso não assuma a presidência dos Estados Unidos. De acordo com esse site, Trump estaria planejando criar uma nova emissora de TV para abalar o sistema de mídia americano. E o principal alvo de Trump seria a Fox News. Sim, porque afinal de contas, as outras emissoras do país, elas são todas iguais, né? Falam sempre a mesma coisa. E a Fox sempre foi um diferencial, né? Sempre teve um posicionamento mais conservador, mas nestas eleições não agradou muito ao Trump e muitos americanos também que defendem a pauta conservadora, né? Inclusive, pouco antes das eleições, o Trump ele foi entrevistado e perguntaram para ele o que teria mudado nesses 4 anos, né, de uma eleição para outra, e ele disse que foi a Fox News, que a Fox teria mudado bastante. Ele chegou a dizer também que antigamente a Fox não corria para reverberar todas as besteiras que os democratas, né, no caso o democrata deste ano que concorreu diretamente com ele, o Biden, dizia, né? Então, o presidente se mostrou bastante decepcionado com a Fox News. Uma fonte disse a esse site, o Axios, que o objetivo do Trump é destruir a Fox News. Estaria bem chateado mesmo. E o estopim, assim, a gota d'água foi no dia 3, quando a Fox News resolveu falar que o Biden, né, projetar o Biden como vencedor do estado do Arizona. Ainda de acordo com o site Axios, a equipe do Trump, ela tem uma extensa lista, né, de contatos de campanhas de 2016, de 2020, e esse material ele pode ser útil para ajudar a lançar um empreendimento de mídia. O Trump ele pode usar comício no final do ano para construir um apoio para a batalha judicial contra Biden, e também para analisar a resposta do público a uma nova iniciativa midiática. A concorrência é sempre muito boa, né, gente? Ainda mais quando a gente fala de conservadorismo que tem sido bastante censurado não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, né? E a concorrência é sempre bem-vinda, né? É tipo ter uma padaria na sua rua, 10 padarias que vendem pão francês e pão de queijo. Chega alguém vendendo croissant, né? Então, nesse caso, essa nova emissora seria esse diferencial e, enfim, vamos aguardar para ver os próximos capítulos. E uma treta entre o escritor Olavo de Carvalho e o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro pegou fogo no Twitter e foi parar na imprensa de uma forma geral, até com reportagens, revista Isto É, Veja, enfim, portais. E a reportagem da Isto É diz o seguinte: isto é aquela, né? O Bolsoringa. O escritor Olavo de Carvalho e o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro discutiram no Twitter após o ex-juiz sair em defesa do general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo. A discussão começou quando o filósofo criticou Santo Cruz por uma declaração dele à imprensa. Na ocasião, o general afirmou que integrantes do governo de Jair Bolsonaro são limitados. No Twitter, Olavo de Carvalho reproduziu trechos da fala do general e questionou o motivo de Santos Cruz não falar o mesmo para os comunistas. O post de Olavo foi respondido, sabe por quem? Por Sérgio Moro, que defendeu Santos Cruz e exaltou a carreira do general.
é muito mais corajoso do que aqueles que usam as redes para atacar de longe a honra de pessoas do bem e das Forças Armadas, afirmou o ex-juiz. Tempo depois, Olavo rebateu o comentário de Moro. Sérgio Moro, a palavra honra na boca de um traidor torna-se obscena. Atacar de longe? Você é mesmo analfabeto, Sérgio Moro. A distância de mim ao Santos Cruz não é a mesma dele a mim? E, aliás, você está pertinho, é? Se quiser me ofender cara a cara, pago-lhe uma passagem de avião, postou o filósofo. Em seguida, Olavo ainda afirmou que é ameaçado de morte por comunistas. Outra coisa, moleque, o general comandante de uma força de paz está 1000 vezes mais protegido do que um escritor que, sozinho e desarmado durante décadas, enfrenta milhares de comunistas que o ameaçam de morte. O Santos Cruz não é bem o professor de coragem que eu escolheria, afirmou Olavo. Tá vendo? O que você acha dessa treta? E o vereador reeleito do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, fez denúncia de apologia ao assassinato do presidente à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. O vereador Carlos Bolsonaro, que também é filho do presidente Jair Bolsonaro, postou em suas redes sociais o print de uma postagem em que aparece uma pessoa segurando o que seria uma réplica da cabeça do presidente Jair Bolsonaro. Carlos disse que fez a denúncia à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática e que o autor da postagem deve ser intimado para depor. Carlos também disse que acredita que haja atos preparatórios para uma nova tentativa de assassinato do presidente Jair Bolsonaro. Ele também disse que é comum perderem processos relacionados a esse tipo de caso. Ele lembrou que o assunto em questão ainda não foi judicializado, foi apenas para a delegacia, onde o autor deve ser chamado para depor, mas que é comum perder esses processos que ninguém perderia. E ele também aproveitou para lembrar que até hoje ainda não descobrimos quem mandou matar Jair Bolsonaro. De Brasília, André Luiza Matias. Embora muita gente não goste da emissora onde a apresentação é veiculada, o artista é indiscutivelmente um dos mais amados do Brasil. Mas neste ano, até ele teve a vida alterada. Será que a emissora que está com problemas aí relacionados à transmissão dos jogos da Seleção Brasileira, Fórmula 1, enfim, Libertadores, estaria também com problemas financeiros para dar suporte a essa apresentação? Ou seria outro o motivo? O fato é que Roberto Carlos não gravará seu especial para o final de ano de 2020. A mudança teria sido causada pela pandemia do novo coronavírus. No lugar do show tradicional, será transmitida a reprise de um especial antigo. Contudo, de acordo com o colunista Lauro Jardim, o público terá uma saudação e uma despedida inéditas, feitas por Roberto Carlos no início e no final. Somente em 1999 isso aconteceu, quando Roberto Carlos não gravou o especial, naquela época por conta da morte de sua mulher, Maria Rita. E atenção, você acessa agora mais uma emocionante reflexão. Para assistir, clique no vídeo que está aparecendo. Muita gente está fazendo isso, faça você também e assista uma bela lição de vida. Clique agora no canal Reflexões, faça a sua inscrição e também acione o sininho de notificações. E não esqueça de fazer a sua inscrição também aqui no Foco do Brasil.